Terceira série, mais uma semana, hoje fazendo a conclusão do Conditional Tense, não é isso? Vamos ver hoje particularmente a terceira condição, porque essa tabelinha eu estou repetindo que foi para a gente fazer o acompanhamento, não é isso? Já vimos a primeira condição, a segunda condição e a terceira condição, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Então, com o fechamento de hoje, gente, desse assunto, você tem um dos assuntos mais amplos na língua inglesa, porque é um assunto que aborda, na verdade, 6. Quando se trabalha esse assunto, se revisa 6 conteúdos, não é isso? Cada conteúdo desse, trabalhado no fundamental, ele daria em torno de 1 mês e pouco para ser concluído. Então, aqui a gente está vendo 6 conteúdos num tópico de gramática só, que é o Conditional Tense. E eu não tenho visto nenhuma postagem de vocês, nenhum retorno das atividades, vocês alegando que não tinha exercício. Hoje no final tem exercício, eu tenho postado, tenho colocado nos vídeos lá alguma coisa falando sobre a importância do Enem, não é isso? A adiação, gente, o que adiaram foi apenas 1 mês, então é muito pouco, passando de outubro para novembro, é um período curto e a gente já está no 7º mês do ano, está muito perto. Então é bom que vocês comecem a focar pensando na realização desse Enem, né? Primeiro porque ele serve de referência no ingresso nas universidades públicas, nas federais, ensino gratuito e de qualidade. E a outra porque ele serve de base para financiamento parcial ou total em universidades particulares. Então, desprezar o Enem é não usar a inteligência, a não ser que a pessoa queira pagar uma universidade particular toda do seu dinheiro. O custo vai ser todo seu, sem financiamento do governo. Então, é muito bom ter atenção no Enem e está muito próximo, ok? Então, vamos rever aqui. Eu tenho uma condição 0, que faz parte da primeira. Tenho a primeira condição, a segunda e a terceira, que é o que a gente vai ver hoje, tá certo? Então, a terceira condição é a chamada de condição impossível, gente. Isso aí é o afastamento total da realidade. Aquele si foi colocado em posição tão forte que em determinado momento fica praticamente impossível disso acontecer. É hipotético, é fazer hipótese apenas, tá? Por isso que do meu jeito lá no início desse assunto, eu dizia assim para vocês, que o tempo condicional não há aquela certeza que a sentença seja de fato praticada, não é isso? Então, hoje a gente vai ver a condição impossível. Então, como as outras, essa também tem 2 tópicos de gramática nela, 2 conteúdos. O primeiro é o condicional perfeito. Ok? Esse condicional perfeito, tá? Porque na condição improvável a gente tem um condicional mais simples. Esse é o condicional perfeito. Então, e qual é a formação do condicional perfeito? Ela vai ter o would, mais o have, mais o verbo no particípio. É mais uma vez que você precisa de lista e precisa da aplicação daquelas regras do ED para os verbos regulares, os que não se encontram na lista. Sempre enfatizo isso, a importância de uma boa lista, para que não fique verbo na dúvida. Eu estava procurando um verbo que é da lista, mas a minha lista é fraca, é pequena, é resumida, e eu não encontrei e apliquei o ED, aí vai dar tudo errado. Então, quanto mais extensa for essa lista, melhor, porque você vai saber, se não encontrar na lista, vai aplicar a regra do ED, ok? E o segundo tópico é o Past Perfect. Esse Past Perfect é formado com had, que é o passado do verbo have. Tá? O passado do verbo have é had. Mais o outro verbo principal no particípio também, no mesmo princípio de funcionamento. Com a utilização da lista, o particípio está na terceira coluna, sem que o verbo esteja na lista, aplico uma daquelas 5 regras do ED que resolve tudo, ok? Sem lista e sem conhecer alguns verbos,
o aluno não sabe se o verbo é regular ou irregular, porque a irregularidade do verbo é uma das dificuldades de se aprender inglês. Ele me parece que consta como a terceira ou quarta dificuldade, não é isso? Porque muita gente acha que é só a dificuldade seria só o falar, fazer a língua funcionar de forma viva, né? O mecanismo de funcionamento de uma linguagem é viva por isso, que ela não é estática, imóvel, ela precisa mudar. Então, não é fácil você obter a fluência, tá? Você vai aprender coisas básicas, mas a fluência já é mais difícil. Então, a questão dos verbos irregulares se encontra em uma dessas questões também, num certo grau de dificuldade. Nada que vocês não consigam desenrolar. Quando vocês querem, vocês fazem tudo. Tá? Então, eu coloquei aqui aqueles exemplos, né? Que é o primeiro exemplo de lá, que dizia assim, ó, esse exemplo lá no condicional, lá na primeira condição que era provável, dizia assim, eu passarei se eu estudar. Não é isso? Na improvável, eu passaria se eu estudasse. Agora, na impossível vai ser, ó, eu teria passado. Passou? Não. Se eu tivesse estudado. Estudou? Também não, né? Por isso que essa situação é hipotética. É como se o cara dissesse uma coisa na segunda que aconteceu no domingo, por exemplo. Vamos dizer que o resultado da Mega Sena, que é normalmente o sorteio é no sábado, aí o cara vai dizer assim, eu teria ganho na Mega Sena se eu tivesse jogado. Então, ele nem jogou e nem ganhou. É hipotético, tá? Não tem como. E aqui eu aproveitei nos exemplos para colocar também na forma direta, tá? Que é o condicional perfeito no começo, ó. I would have, o verbo pass é regular. Aí eu acrescentei o ed, e para o outro verbo, né, que também é regular, que era y precedido de consoante, foi retirado o y e colocado o quê? I é D. Não é assim? Então, essa é a forma indireta. I would have passed if I had studied. Eu teria passado se eu tivesse estudado. Agora, nada impede de você fazer a forma indireta. Lembrando que a forma indireta, para dividir uma oração da outra, aparece a vírgula. Aí eu só vou trocar o posicionamento dos tempos verbais. Se eu tinha o condicional na direta começando e o passado perfeito terminando, eu agora vou fazer o inverso. Ó. O cara vai dizer assim, if I had studied, se eu tivesse estudado, esse não estudou, né? I would have passed. Eu teria passado. Também não passou. Por isso que a condição impossível, ela trata de hipótese apenas, é hipotético. Se já era um afastamento da realidade em si, a grosso modo, de forma genérica, o tempo condicional, deixando que a condição provável assumisse mais essa proximidade com a realidade, a condição impossível já diz, é impossível, não tem como ser praticada a ação, certo? Bem, eu quero colocar aqui essa partezinha para vocês lembrarem. Quando se trata do condicional, nesse assunto, só nesse assunto, o verbo to be no passado apresenta apenas uma forma verbal, independentemente da pessoa gramatical, e essa forma é o ele. É estranho, porque o verbo to be no passado é assim, I was, he was, she was. E os outros pronomes, you, we, you e they, são acompanhados de were. No condicional, mesmo que seja I, he ou she, você vai continuar usando o ele, ok? Nesse tempo verbal, nos outros, volta tudo para a normalidade. Nesse daqui, você não vai usar o was. Independentemente do pronome,
você vai usar o ele, né? Isso deve aparecer somente quando é que eu tenho o verbo no passado, na condição improvável. Não é isso? Porque nas outras eu não tenho. Na primeira eu tenho o verbo no presente, que é a condição provável, e na última, que é impossível, eu tenho o verbo no particípio. Então essa observação é restrita para a condição, para aquele condicional onde apresenta a condição improvável. Para as demais, não. Ok, gente? Bem, aqui tem um monte de exercício para vocês, né? Na página 10, você observa e faz o exercício 1 só, da 10. Da 12 e da 13, você observa a regra e faz o exercício dessas duas páginas. Da página 17, o exercício 1, 2 e 3. Da página 18, o exercício 7 e 9. E da página 31, o exercício 1, 2 e 3. É isso que muita gente não entende. Ó. Como esse assunto é grande. Tá? Eu estou colocando um exercício para você da página 10. E olha o pulo que ele deu. Página 31. E se eu fosse usar aquela outra parte do módulo, onde tem só questões, que seria a parte final do módulo de vocês, só para as questões de cada disciplina, eu teria mais coisa ainda. Eu estou usando isso aí da parte normal, porque cada condição dessa deve estar colocada nesse posicionamento, tá? Falando aqui do Enem, eu gostaria de relembrar, postaram no grupo da escola hoje, que o Educandário Olímpia é a escola que está melhor posicionada no ranking das escolas particulares de União dos Palmares, tá? Então, é uma honra a gente receber informe dessa natureza e eu espero que vocês deem continuidade a essa boa fama que nós temos, tá? Não adianta escola boa, professor esforçado, se o aluno não tiver em mente foco e objetivo. Então, gente, a peça fundamental da aprendizagem é o aluno. E é isso que nós esperamos de vocês. Que vocês deem seguimento a essa boa qualidade de ensino que o Educandário Olímpia vem recebendo. Então, espero que vocês tenham uma semana produtiva, resolvam as atividades, tá? Se vocês não prepararam o resumo de vocês, vão ter que assistir os vídeos todos, tá? E até a próxima semana.